Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Um pouquinho mais de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo Doutrina e Convênios, as sessões 12 e 13. Na sessão 12, nós vamos ser apresentados a Joseph Knight Sr. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, sobre essa família maravilhosa que Joseph Smith sempre chamava de meus amigos. É, a família Knight conheceu Joseph em 1826. Então foram 6 anos depois da primeira visão, mas um ano antes das placas de Joseph pegar as placas. Ele já tinha tido algumas entrevistas com Moroni, né? Mas as placas ainda não estavam na posse dele. A gente viu lá no comecinho dos estudos de Doutrina e Convênios que a família Smith era uma família pobre, que lutava demais para poder se manter, para poder sobreviver ali, né? Então, por conta disso, os filhos saíam para trabalhar em outras fazendas. E por conta disso é que Joseph acaba indo para Collinsville, onde morava a família Knight, e vai trabalhar com eles. Então, essa família é tão maravilhosa que a gente começa, quando a gente vê que o Senhor providencia meios, né? E às vezes os meios não são tão fáceis, mas se Joseph não tivesse dificuldades, se a família não tivesse, é, não precisasse que os filhos saíssem para trabalhar, talvez ele não conhecesse essa família, né? Essa família que é considerada a segunda família da restauração, a família Knight. Depois dos Smiths, a família Knight é a segunda família da restauração. E os Knights, eles tinham terra, né, eles tinham uma fazenda, não eram nada perto de Martin Harris. Martin Harris era próspero, rico, tudo. Os Knights não. Mas os Knights tinham uma vida confortável. Eles tinham a terra deles, eles tinham uma serraria. Então ali eles tiravam o sustento deles, tinham funcionários, no caso Joseph, que foi trabalhar lá para eles. E eles ficaram amigos. E Joseph então contou, pedindo segredo, né, em segredo, contou para eles a, a, as visões que ele tinha tido. A visita do Pai Celestial e de Jesus Cristo, a visita do anjo Moroni, todas as vezes que ele foi instruído pelo anjo e falou sobre as placas, que essas placas estavam gravadas em placas de ouro, assim, registro muito antigo, e que se Joseph eh, eh, seguisse todas as instruções do anjo, ele logo estaria de posse dessas placas, as quais ele teria que traduzir. E nessa época, 1826, é, todo, todo mundo ali, a região onde ele morava, ele estava sofrendo muita perseguição. A família, eles eram sempre ofendidos, eram chamados de fraudulentos, de mentirosos, né? Então, era muito sofrimento para a família. Mas a família Knight nunca deu atenção para isso. Pelo contrário, eles conhecendo Joseph, eles sabiam que Joseph era incapaz de mentir. Que aquilo que ele estava falando era realmente certo, era verdade, ele não podia mentir sobre aquilo. E eles ficaram do lado dele todo o tempo. Então, o Joseph, quando mencionava a família Knight, ele sempre mencionava os meus amigos. E eles foram mesmo amigos fiéis até o fim. Foi Joseph Knight Sr. que incentivou, deu um empurrãozinho para Joseph poder cortejar Emma. Então, emprestou a carroça, deu um salário que ele estava lá, precisava receber, para que ele pudesse ir né, cortejar Emma, para poder conhecê-la melhor. Então, foi o pai Knight, né, que fez isso. Depois que Joseph e Emma se casaram e eles foram morar lá em Palmyra, moravam lá, né, com a família Smith. Joseph então recebe as placas de ouro do anjo Moroni. E naquela ocasião que ele vai buscar as placas, o irmão Knight estava visitando os Smiths. Então Joseph usa a carroça, né, o carruagem, o carroça, ou carroção, não sei, que ele tinha, mas para poder ir até o Monte Cumora buscar as placas de ouro. Então
Os Knights sempre estavam perto para ajudar em qualquer situação. Quando, quando começa toda aquela perseguição e Emma e Joseph precisam mudar para Harmony, na casa da família dos pais dela, eles acabam então ficando mais perto dos Knights. Palmyra era mais ou menos 180 quilômetros e Harmony de Colesville era mais ou menos uns 50, então eles estão bem mais próximos. Quando Joseph começou a traduzir, ele percebeu que não dava, ou ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele trabalhava para o sustento da família dele, ou ele traduzia as placas. As duas coisas não estava dando conta. Eles então vão até os Knight, conversam com eles, explicam a situação. E o irmão Knight e a família, né, o irmão Knight, dá para eles suprimento, ajuda com um pouco de dinheiro, compra folhas. Então, muitas das folhas que Joseph usou na tradução, né, para poder fazer a tradução, tinham sido compradas com a ajuda dos Knight. E quando Oliver Cowdery então chega para poder ser o escrevente de Joseph, a situação deles também está muito difícil e os Knight é que socorrem, dando para eles suprimento suficiente para durar até o final da tradução, para que eles não precisassem se preocupar com a sobrevivência deles. Então, os Knight é que providenciavam essas coisas, mantimentos, o que eles precisavam, eles estavam lá para ajudar. Eles foram fiéis até o fim. Interessante que quando o Senhor chamou as 3 testemunhas e depois as 8 testemunhas do livro de Mórmon, nenhum dos Knight foi testemunha. Eles não viram nada. Eles não viram as placas, eles não viram um anjo. E isso a maior parte deles foi da família Whitmer, que a gente vai ver na próxima semana, né? Mas os Knight não viram nada. Eles não viram anjos, eles não viram placas. Mas eles tinham um testemunho tão forte de que aquilo tudo era verdade, que eles se tornaram um tipo diferente de testemunha. Eles não eram testemunhas oculares, né? Mas eles eram o que a gente pode chamar de uma testemunha familiar, porque a família inteirinha se converteu e ficou fiel até o fim. Na ocasião da organização da igreja, quando a igreja foi organizada, das 60 pessoas que estavam no dia da organização da igreja, 1/3 era da família Knight. Eles mudaram para Ohio, quando Joseph chamou, nós vamos a gente vai começar a igreja lá em Ohio, em Kirtland. Eles foram expulsos de Ohio, de Kirtland, foram para o Missouri, que era Sião. Quando chegaram no Missouri, a esposa dele morre. Pô, ela não aguenta, ela estava doente, essa viagem, esse trajeto foi muito difícil, ela morre. Então, eles perderam vários membros da família, perderam filhos, perderam netos, perderam, né, muita gente morreu por causa do evangelho, para defender a verdade, porque eles acreditavam naquilo. E eles então são expulsos. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Quando eles são expulsos do Missouri, a família Knight estava lá. Então eles sofreram demais as perseguições. Foram para Nauvoo. O Newell Knight, um dos filhos, na história da igreja, conta que quando o Joseph morreu, além da família, depois da família dele, quem mais sofreu com a morte de Joseph, quem mais sentiu, foi Newell Knight, que eles eram muito, muito amigos, amavam o profeta. E eles, então, depois disso, foram para o oeste, seguiram Brigham Young, então a família exemplar, sabe, sempre fiel mesmo. Joseph Smith, deixa eu ler aqui, ó, no livro História da Igreja, fala sobre Joseph Knight Sr. E ele diz o seguinte dele: meu irmão idoso e amado Joseph Knight Sr., que estava entre os primeiros a cuidar de minhas necessidades, enquanto eu estava no início do trabalho de trazer à luz a obra do Senhor. Por 15 anos, ele tem sido fiel e verdadeiro,
imparcial e exemplar, virtuoso e gentil, nunca se desviando para a direita ou para a esquerda. Eis que ele é um homem justo, que o Deus Todo-Poderoso prolongue seus dias, e será dito a respeito dele pelos filhos de Sião, enquanto restar um, que este foi um homem fiel em Israel, portanto seu nome nunca será esquecido. Então, com isso em mente, né, conhecendo um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que foi Joseph Knight Sr., nós vamos então ver a revelação que ele recebeu do Senhor, que é a sessão 12. Ele estava visitando o profeta em maio de 1829, quando ele quer saber o que fazer, como é que eu posso ajudar, né, nessa obra. Então, essa sessão 12 é dada a ele como resposta. E é uma sessão que é para nós. Ela tem o nome de Joseph Knight Sr., mas é uma revelação dada para todos nós, se nós queremos nos engajar, né, de verdade mesmo na obra do Senhor. Então vamos lá, sessão 12 de Doutrina e Convênios. Então ele começa falando dessa grande obra que tá para iniciar-se entre os filhos dos homens. Aí ele diz lá no 3, eis que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, quem deseja ceifar, lance a foice com vigor, e ceife enquanto durar o dia, a fim de entesourar para sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Eu gosto disso aqui. Um homem que deu tudo de si, tanto física como materialmente, tudo que ele deu. E aqui o Senhor está dizendo que ele vai entesourar, ele tá construindo um tesouro, mas que não é aqui, para essa vida, mas é um tesouro de salvação eterna no reino de Deus. Aí ele continua aqui, falando para ele e para nós, né? Mas eu vou lá para o 7. Ele fala, eis que falo a ti, e também a todos os que têm o desejo de trazer à luz e estabelecer esta obra. E ele agora dá uma lista do que nós precisamos ter, os atributos que nós precisamos ter, que ele deveria ter e nós precisamos ter, se nós queremos participar dessa obra tão grande que é a propagação do Evangelho, o estabelecimento de Sião, a preparação, como o presidente Nelson falou, de coligar Israel, né? Então, os atributos que eu preciso ter. E ele fala assim, ó, e ninguém pode participar desta obra, a menos que esteja humilde e cheio de amor. Então, vamos falar um pouquinho desse atributo que é a humildade. Quando a gente pergunta na igreja, né, uma aula, o que é humildade? As pessoas sempre falam, uma pessoa humilde é uma pessoa doutrinável, uma pessoa ensinável. Essa é uma pessoa humilde. O Elder Bednar, num treinamento que ele deu para os professores do SEI em 2007, ele falou que uma parte da humildade é você se lembrar de que você é um canal, que isso não é sobre você, essa é a obra de Deus, né? Então ele disse assim, ó, achei muito, muito interessante isso aqui, ó. Nós somos conduítes e canais, nós não somos a luz, não é sobre nós essa obra, não é sobre você. Então, essa é a obra de Deus. Não é a obra de fulano de tal, desse irmão, daquele irmão. Então, nós somos só canais, conduítes para levar a luz, né? Que é a luz do Evangelho, a luz do Salvador. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a obra dele. E C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, escreveu sobre isso. Ele tem um trecho num livro dele sobre humildade, e ele fala o seguinte, que humildade ele fala, não é pensar menos a nosso respeito. Humildade é pensar menos em nós. Então, humildade é não pensar em você. Interessante isso, né? O que é humildade? Não pensar em você. Você pensa nos outros. É ser um conduíte, um canal para ajudar as outras pessoas. Então, é se esquecer de você. Isso faz parte de ser humilde. E Joseph Knight
Sênior e a família dele sabiam bem e faziam isso muito bem. O outro que ele fala, que é ser cheio de amor. O que é ser cheio de amor? Quando o Salvador teve aqui, né, no Novo Testamento, a gente aprende que nós temos que amar os outros como a nós mesmos. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Depois ele dá um outro mandamento. Ele dá um mandamento de dizer, amai-vos, ame ao seu próximo como eu vos amei. Então, este é o mandamento, ama o seu próximo como eu vos amei. Então, o que é estar cheio de amor? É amar as pessoas como o Senhor nos ama. Como o Senhor ama as pessoas. Amar como o Salvador. Então, esse é o amor que precisa ter. Amar como o Salvador. Né? Aí ele fala sobre fé, sobre esperança, sobre a caridade. Aí ele fala uma coisa para ele, sendo temperante em todas as coisas. O que é ser temperante em todas as coisas? Temperante é você ser moderado. Tem um discurso do elder Kent Watson, dos 70 de 2009, chamado Moderação em Todas as Coisas. E ele fala sobre temperança. E ele fala que a temperança ela é um dom do Espírito. A temperança é um atributo de Jesus Cristo. Assim como as outras coisas são aqui, né? É um atributo de Jesus Cristo que precisa ser desenvolvido. E ele dá um exemplo muito, muito legal nesse discurso. Ele fala sobre o vidro temperado. Então, quando a gente vai comprar um vidro temperado, a gente sabe que aquele vidro ele é mais forte. O vidro temperado ele tem mais dificuldade de quebrar. Ele não quebra com tanta facilidade como um vidro comum. Mas para se tornar mais forte, ele é feito sob muita pressão. Então, ele sofre muita pressão para se tornar um vidro temperado. E assim não quebrar facilmente. Então, ele fala que da mesma forma, uma alma temperada, que é humilde e cheia de amor, ela também é uma pessoa com maior força espiritual. Com essa força, somos capazes de desenvolver autocontrole e viver com moderação. Aprendemos a controlar ou moderar nossa raiva, nossa vaidade, nosso orgulho. Então, isso que é ser temperante. E são essas coisas, então, que o Senhor fala para Joseph Knight Sr. e automaticamente para todos nós, que são esses atributos que nós devemos ter se nós queremos participar dessa obra tão grandiosa. Então, repetindo, humildade, esqueço de mim, penso nos outros, ser cheio de amor, ama as pessoas como o Salvador ama, vê-las como ele as vê, ter fé, esperança, caridade e sendo moderado em todas as coisas, temperante, forte, resistente em ficar demais de um lado, demais do outro. Ser temperado. Temperado não é morno, não é ser morno, não é isso, né? É controlar as suas reações, sua atitude, seus pensamentos. É isso que é ser moderado e é temperado, né? Ser temperante. É isso que ele está dizendo aqui para eles. E ele então termina essa revelação ao pai Knight, dizendo que eis que eu sou a luz e a vida do mundo, que diz essas palavras. Portanto, escuta com toda a tua força, e então serás chamado. E eles foram chamados, e obedeceram a todos os chamados, até o fim. Então, esses são os Knight, a segunda família da restauração. Os Smith a primeira, os Knight a segunda. Todos fiéis, todos os filhos fiéis. A gente vai ver muito deles, vai ter muita experiência aqui que vai acontecer, revelações que são dadas para os membros dessa família. A gente vai ver um pouquinho mais deles, mas eram pessoas maravilhosas. Aí, então, nós vamos para a sessão 13. A sessão 13 é o sacerdócio arônico. É quando João Batista vem e confere o sacerdócio arônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery, que estavam fazendo a tradução, estavam lá em terceiro Nef, vendo o Salvador falar sobre o batismo e vão orar a respeito disso. E quando eles oram, então, eles recebem a visita desse mensageiro, que se apresenta como João Batista, e que tinha as chaves do sacerdócio menor, do sacerdócio arônico.
ele vem então, confere esse sacerdócio, que é as chaves para o batismo, para a remissão de pecados. Então, ele tem as chaves desse sacerdócio, que é um sacerdócio preparatório. A gente vai falar um pouquinho disso. Vou só ler o que João Batista falou. Então, ele impôs as mãos sobre eles e disse: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos, do evangelho do arrependimento e do batismo, por imersão para a remissão de pecados. E ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Tem um monte de coisa para a gente ver aqui. Primeira coisa, o que é ministério de anjos? Então, o sacerdócio arônico, ele tem as chaves do ministério de anjos. Então, pode ser literal? Sim, pode ser literal. A gente vê, tem muitas experiências, muitas nas escrituras, muitas citações, muitas vezes que a gente vê o ministério de anjos mesmo acontecendo literal. Zacarias, Maria, rei Benjamim, Nefe filho de Lamã, Joseph Smith. A gente tem muitas histórias, né, de visitações de anjos. E quando a gente pensa no sacerdócio arônico, que tem a chave da ministração de anjos, normalmente, os meninos, né? Os meninos dizem, não, ministração de anjos, será que vai um anjo aparecer para mim e tudo? Então, o Elder Oaks, presidente Oaks, na época Elder Oaks, ele deu um discurso sobre isso. Tem um discurso que no Vem e Segue-me, do Elder Holland, que fala sobre ministração de anjos, né? Que o manual sugere. O Elder Holland fala sobre... Desculpa, o Elder Oaks fala sobre esse discurso, que foi dado em outubro de 1998, e ele diz assim, ó, que o sacerdócio arônico, ele tem essas chaves, né? Batismo para remissão dos pecados, o sacramento, que é a renovação desses convênios batismais, faz parte do sacerdócio arônico, e os dois devem ser antecedidos pelo arrependimento. Se formos fiéis aos convênios feitos nestas ordenanças, recebemos a promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. A ministração de anjos é uma das manifestações desse Espírito. Então, ele diz aqui, eu escrevi tanta coisa que eu já nem sei onde pus, o ministério de anjos, continuando com o Elder Oaks, o ministério de anjos, porém, pode ser invisível. Então, não precisa ser um anjo aparecer e falar, né? Podemos receber mensagens de anjos por meio de uma voz ou simplesmente de pensamentos e sentimentos transmitidos à mente. Nós vimos isso na sessão 8, né? Quando o Senhor fala a mente é o coração. Isso faz parte de ministração de anjos. De que forma o sacerdócio arônico tem a chave da ministração de anjos? A resposta é do mesmo modo que tem o Espírito do Senhor. Então, a ministração de anjos, que faz parte das chaves, uma das chaves do sacerdócio arônico, ele funciona como o Espírito Santo, né? Falando a nossa mente, ele é, na maioria das vezes, invisível, ele é sentido, né? Mais do que visto. Então, é assim que funciona essa ministração de anjos, que faz parte do sacerdócio arônico. Ali ele continua aqui, que é, então, o evangelho do arrependimento, do batismo por imersão. Então, o sacerdócio arônico, ele é um sacerdócio preparatório. Então, quando a gente pensa em pergunta para os rapazes, né, para que serve o sacerdócio arônico? Muitas vezes a resposta é automática. Ele me prepara para receber o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico, o sacerdócio preparatório para o sacerdócio de Melquisedeque. Na realidade, isso também, mas não é só isso. Então, o sacerdócio arônico, ele tem as chaves do evangelho preparatório. Isso é falado lá em Doutrina e Convênios. Quando a gente for estudar a Doutrina e Convênios 84, que é a seção que fala sobre o sacerdócio, na seção 84, 26, fala o seguinte: o sacerdócio menor, que é o sacerdócio arônico, é o sacerdócio esse
que contém a chave do ministério de anjos, que é essa inspiração, né? Nem sempre visível, né? A maioria das vezes invisível, e do evangelho preparatório. Ele fala que evangelho preparatório. O que significa isso? Que o sacerdócio arônico, ele não está só preparando para o recebimento do sacerdócio de Melquisedeque. As ordenanças do sacerdócio arônico estão nos preparando para recebermos as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Então tem a ver com ordenanças. São ordenanças preparatórias para que as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque sejam recebidas. Aí ele fala lá, ele continua aqui, que nunca mais vai ser tirado da terra. Isso quer dizer que que a dispensação da plenitude dos tempos, que trouxe todas essas chaves, não vai acabar, ela não vai terminar com apostasia, nada, né? Nunca vai ser tirado da terra esse sacerdócio, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. A gente vai ver isso lá no fim, mas eu já vou dar uma dicasinha aqui. O que é os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor? A gente for lá no 84 de novo, que fala sobre o sacerdócio. Fala lá no 31. Portanto, como eu disse concernente aos filhos de Moisés, pois os filhos de Moisés e também os filhos de Arão oferecerão uma oferta e um sacrifício aceitáveis na casa do Senhor. Casa essa que será construída para o Senhor essa geração no local consagrado como designei. A diferença daquela do 13 para essa aqui é que lá eles falam que os filhos de Levi, aqui ele já cita Moisés e Arão, os dois sacerdócios. Moisés tinha o sacerdócio de Melquisedeque, Arão o sacerdócio menor, o sacerdócio preparatório, o sacerdócio arônico. E os dois eram da tribo de Levi, né? Então ele fala assim aqui dos dois sacerdócios. Então lá ele fala que os filhos de Levi vão fazer uma oferta em retidão. Aqui ele diz onde essa oferta vai ser feita. Aí ele diz até que os filhos de Arão, né, de Moisés e Arão, todos oferecerão uma oferta e um sacrifício aceitáveis na casa do Senhor. Então, o sacrifício que vai ser feito na casa do Senhor. Se a gente for lá no final, no 128, que é uma carta de instruções de Joseph Smith sobre batismo pelos mortos, ele fala lá no 24. Eis que o grande dia do Senhor está perto. E quem suportará o dia de sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e refiná-los-á como ouro e prata, para que façam ao Senhor uma oferta em retidão. Que nós, portanto, como igreja, então agora vamos de todo mundo, como igreja, e como povo, e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão, e apresentemos em seu templo santo, quando estiver terminado, um livro contendo os registros dos nossos mortos, que seja digno de toda aceitação. Que legal, não é isso? Então, aqui ele não está falando, aqui no 13, ele só está dizendo que o sacerdócio nunca mais vai ser tirado da terra. Esse é o ponto aqui da seção 13. O sacerdócio nunca mais vai ser tirado da terra, até que isso aconteça, que haja esse sacrifício feito por todo mundo, que é a salvação dos mortos, né? Que todo mundo ofereça ao Senhor esse sacrifício em retidão, lá no templo. Então ele vai falar, a gente vai ver muita coisa sobre isso aqui em Doutrina e Convênios, mas da seção 13, o que a gente pode tirar é isso, que o sacerdócio menor é um sacerdócio que nos concede a oportunidade de realizarmos ordenanças preparatórias para poder receber as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. E é isso, então, que João Batista explica para Joseph e Hiram, né? Joseph e Oliver Cowdery nessa visita. Ele fala lá que no 70, a história, Joseph Smith, história 70, disse que esse sacerdócio arônico não tinha o poder de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, mas que isso seria conferido mais tarde. Então ele limita, ele dá o limite. Esse sacerdócio é para
ordenanças: batismo para remissão de pecados. O dom do Espírito Santo, que faz parte do outro sacerdócio, vocês vão receber depois das mãos de Pedro, Tiago e João. Ele fala que é sob quem autoridade eu tô aqui, né? Eu tô agindo sob a autoridade deles, sob a direção deles. E assim, então, Joseph e Oliver Cowdery recebem o sacerdócio arônico. Então, eles são instruídos a serem batizados. Então, Joseph batiza Oliver Cowdery, que batiza Joseph. Daí, eles então recebem, pela imposição de mãos, o sacerdócio, são designados, né, ao sacerdócio arônico. O interessante é que Joseph fala que depois que isso aconteceu, a mente dele se abriu para muitas coisas que eles estavam fazendo se tornaram muito claras. É a ministração de anjos, que faz parte desse sacerdócio. Então é isso. Então, essa semana a gente viu um pouquinho disso, dessa família Knight maravilhosa, que a gente vai ver mais. O sacerdócio arônico sendo restaurado pelas mãos de João Batista. E na semana que vem nós vamos ser apresentados para a família Whitmer. E assim continuamos nosso estudo aqui. Espero que vocês estejam gostando de estudar Doutrina e Convênios. Eu estou adorando estudar, tem sido muito bom. Então, boa semana e a gente se vê na próxima semana. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.